Deixa eu botar aqui. Espera aí um momentinho. Estamos gravando. Vamos lá. Mais um encontro aí, galera, da Criptotrilha E2C, correto? E esse encontro de hoje tem que ser um senhor encontro por vários motivos, né? O encontro da semana passada, Maia, a gente gravou ele, mas eu fiz uma bobagem qualquer aqui na hora de finalizar. E eu não sei o que foi, que eu perdi a gravação do encontro. Eu sei que a Maia estava presente, o Tony também. Eu estava. Você estava. O encontro foi sensacional. Foi um encontro bom demais da conta. O André acho que estava presente também. Mas o registro ficou na nuvem das memórias de cada um, entendeu? Das impressões de cada um. Então a gente tem que fazer desse encontro de hoje um encontro muito bacana. Mas antes da gente ir ipsis para aquilo que eu estou propondo a gente explorar, temos aí a Silvane e temos aí o Felipe. Então, a palavra está com os dois aí. Vocês tiram um zerinho ou um aí, tá? Para o ímpar para ver quem fala primeiro. Vai lá. Estão me ouvindo aí? Perfeitamente. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Felipe, eu sou daqui de Salvador também. Eu e a Silvana, a gente faz uma jornada em conjunto aqui, chamada Descript. Ela tem alguns objetivos. O mais importante dessa jornada é a autotransformação mesmo. Né? Então, a parte de desprogramação, depois uma programação mental. E a gente atrelou essa jornada à criação de uma moeda também, chama Semente. E daí a gente começou a moeda e tal, né? E caímos, eu principalmente assim como iniciador e tal, caí algumas questões que é importante do aprendizado, né? Caí algumas questões, principalmente dessa coisa do centro, né? É um problema muito sério, muito difícil de resolver qualquer coisa. E daí, enfim, estamos evoluindo as coisas e vendo para que lado vai, né? Essa moeda e para que lado, como é que a gente consegue dar fluxo às coisas e não ter esse centro aí. E daí o Taiwan veio em Salvador, aí falou um pouco da Próspera, já tinha contato, mas não estava muito mais querendo o contato com a Próspera. Daí ele veio explicando e eu entendi um pouco melhor a proposta. Ele falou da criptojornada também e eu gostei muito da ideia da criptojornada. E uma das coisas que eu estou fazendo aqui, não em Salvador, mas em São Paulo, com o pessoal lá no Vector Equilíbrio, é que a gente está trabalhando numa ideia de geração de energia livre. Né? E tem um motor lá que a gente está projetando e tal. Então, na vibração assim, que ter tudo certo. E a gente tem um gargalo que vai ser a distribuição dessa energia e a própria distribuição do projeto do motor e enfim, venda do motor, que a gente já tem certeza que não dá para ser um modelo tradicional, a gente não quer patentear, não quer fazer nada disso, a gente não sabe o que fazer. Já sabe. Então, a jornada aqui para começar essa bucha aí para trazer para a rede, para ver o que a gente faz. Porque se a gente conseguir produzir energia através disso aí, então a gente vai ter um objeto, a gente vai ter energia, a gente vai ter um monte de coisa para fluir. E a gente já tem uma demanda hoje também de pessoas que queiram se conectar à iniciativa, né, de, enfim, trabalhar em prol disso, tanto tecnicamente quanto no aspecto subjetivo também. A gente não tem uma organização, está trabalhando totalmente informal, e não tem um modelo de organização, enfim, estamos nessa junta aí. Bacana demais, hein, Felipe? Bacana demais. Show. Vai lá, Silvane. Olá, pessoal, boa noite. Eu tinha falado um pouquinho mais da outra vez, eu vou tentar resumir, mas assim, o Vinícius me perguntou, né, o que eu fazia e com o que eu me conectava. E aí eu disse que eu sou conectada a várias coisas, mas assim, para especificamente para a criptomoeda, para o blockchain e Próspera, etc., eu me vejo como mais um nó, né, contribuindo com o sistema, entendendo como é que funciona, e aí, de repente, até a gente amadurece um pouquinho mais aí
a minha contribuição com relação a isso, mas assim, Travou. Ela volta. Não é aqui. É com ela. Então, fala, Maia. Travou. Ela travou. A Silvane travou. Show de bola, Felipe. Bom que você chegou aí. Acho que é interessante essa caminhada que vocês estão tendo aí. Tem tudo a ver com o que a gente tem explorado aí também. Não, a gente vai ter muito o que conversar mesmo, galera. Muito o que conversar. Vamos fazer o seguinte, vamos dar continuidade, né? Acho que não foi respondido uma coisa para Maia. Maia, respectivo à tua pergunta, o Vini falou que houve... Tá dentro dos presenciais do CineChain, se desenvolveu 2 criptotrilhas, né? Uhum. CineChain. Uma junto a uma ideia com fundo setorial, né? Tal, que foi Tony e o... Como é que é o nome do outro menino? É o Thiago, né? Tony e o Thiago tinha exposto de tá fomentando uma ideia junto ao fundo setorial, né? O CineChain, fundo setorial, Prospera e a outra proposta que foi encabeçada primeiro pelo Vini e que eu abracei e dei continuidade, que ele vai na linha de disponibilidade de hardware, né? Na questão do unlock, né? De pessoa para pessoa, né? Em cima da proposta. E em breve a gente deve estar disponibilizando isso. Eu queria te deixar tranquilizada que a gente vai estar disponibilizando essas 2 frentes para ser discutidas, né? Na verdade, ainda no campo da discussão. O Vini falou de uma outra forma, mas ele falou da outra forma isso. Não, que nos presenciais já está se materializando todo um início de processo, né? Do CineChain. E em breve a gente vai estar disponibilizando essa coisa para discussão, entendeu, Maia? Tá agora na estação, mas em breve a gente está. Hoje mesmo a gente estava discutindo em como que vai se dar de a gente parar para disponibilizar isso, porque o negócio já está no esqueleto. A gente só falta apresentar para a comunidade, vamos dizer assim, né? Só falta apresentar para vocês, né? E essa coisa com a Prospera é uma terceira coisa, é isso? Não. Essa coisa com a Prospera é uma comunidade dentro da Prospera chamada CineChain, que é uma exploração da criptotrilha do CineChain, né? Isso. Vão ter outras explorações. É porque, assim, é um ecossistema de explorações, né, Maia? Assim, acho que a forma mais simples é que tanto a Prospera como a Edesglets não existem. Tanto as comunidades da Prospera como as animações da Edesglets não existem. São tudo pessoas interagindo. Então, elas podem interagir em 1 zilhão de ambientes, manifestando a mesma intenção em todos eles. Isso que é o mais legal de tudo. Por isso que não tem competição. Eu não tenho... Isso é uma exploração interessantíssima, essa coisa de ter paralelo. E a galera vai assim, mas um vai competir com o outro? Não vai. Tem zero competição nisso aí, né? É um exercício interessante. Tava só obscuro para mim como que estava acontecendo isso, entendeu? Agora eu acho que ficou mais claro, assim. Porque tinha aqueles encontros que eu comecei a participar e aí depois eu não entendi o que aconteceu, entendeu? Ficou uma coisa obscura, assim, falou, mas eu estava indo por esse caminho, cadê o caminho que eu estava indo, entendeu? Se partiu em 3, agora eu entendi.
Quer dizer, ele já em 3, também, em 2. Isso acontece, Maia, porque isso acontece, tipo assim, de repente você não entendeu, né? Porque como toda dinâmica é interativista, né? Depende de você estar interagindo, literalmente. Né? Então, é que eu estava começando a interagir, né? Por aquele lugar, né? Eu achei que ali ia ser um começo para poder interagir com o Cine Chain, entendeu? Então eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas vocês já faziam encontros presenciais antes, não é isso? Isso. E aí a gente chegou em duas propostas, né, iniciais, que a gente agora quer deixar ele textualizado, vamos dizer assim, para expor. E aí ele ter sua evolução dentro dessa naturalidade, né? Exposição, troca de ideia, fluxo de ideia, e aí a gente vai tomando esses passos gradativos. Eu senti essa necessidade de ter que fazer essa explicação para ti, porque de você não estar muito situado na questão do Cine Chain, porque eu preciso que você esteja situado com o Cine Chain. Então podemos, Vamos. Finalmente conseguir ouvir essa. Manda ver. Gratidão. Então, retornando, então eu trabalho com esse roteirista de cinema, ele já tem um grupo de roteiristas que estão trabalhando com algumas obras, né, de curta-metragem, longa-metragem, série, etc. Estou entendendo o modelo de vocês e eu acho corretíssimo essa questão de ter um modelo de negócio específico para essa nova realidade, com todas as implicações que vêm a partir daí. E aí, assim, entendendo melhor esse modelo, eu vou repassar para ele e a gente entender também como é que a gente vai trazer isso para cá como objeto. Trabalho também com um pessoal que trabalha com jogos de tabuleiros relacionados à educação, e aí a gente traz muitas pessoas que já estão criando jogos de tabuleiro para a gente utilizar nas escolas, mas assim, eu vejo também essas pessoas que estão criando esses jogos já podem também levar para a plataforma como objeto também. E aí, assim, nesse momento eu estou um pouquinho entendendo melhor como tudo funciona, para entender melhor como o que eu já faço se encaixa nisso, de uma forma que fique num esquema ganha-ganha para todos os envolvidos. Isso são 2 projetos, tem outro projeto com a chefe de cozinha, de culinária afro-brasileira, e tem uma série de outros milhares rolando por aí, mas assim, estou aqui para contribuir, sou da área de tecnologia e educação, que precisar, e outras coisas, né, bruxaria, né, Taiwan? Enfim, e outras coisas aí, o que precisar, estamos aí. É isso. Então, Silvânia, fantástico o que você acabou de colocar aí, compartilhar aqui com todos nós aqui, todos os nós, né, aqui, porque, tipo assim, né, a criptojornada, ela basicamente tem, são 2 dinâmicas que são, embora elas tenham, a essência das dinâmicas são interativistas, né, elas são basicamente baseadas no paradigma da interatividade, né, uma quebra os paradigmas organizacionais, que é a Prospera, e outra é baseado naquilo que é orgânico, naquilo que se manifesta organicamente entre a gente, que é a Edosglass, né? Agora, existem algumas diferenças. Né? Você, dentro do ambiente da Prospera, quando você coloca um objeto lá, necessariamente esse objeto vira um bem comum, correto? É um bem comum para todos os nós, né? Mas é esperado que esse objeto que se coloca lá, ele gere receita, ele gere fluxo para gerar receita, para essa receita depois, quando ela foi emitida, né, com os tokens, que tem uma previsão de emissão de tokens mensais, né, no caso o Prosper, né, ela é distribuída pelas carteiras dos nós e em função das receitas geradas por cada comunidade. Então, já existe toda uma dinâmica organizacional distribuída que é absolutamente inédita no planeta Terra. Correto? A gente está falando de alguma coisa que realmente é muito nova mesmo, né? Porque não tem nenhum tipo de centro aí, né? Nenhum tipo de centro é gerado, né? Evidentemente que para entender isso, só fazendo isso na prática, né? Colocando isso em prática, participando participando é ótimo, né? Chegando junto num objeto desse qualquer, interagindo, né? Botando a mão na massa, fazendo acontecer.
para você entender, você vivenciar e entender isso. Com relação ao ambiente da estação, a diferença é que tudo que a gente está animando, fazendo o netweaving da proposta de valor, é para gerar infra e superestrutura para usufruto comum, correto? Então, você não tem exatamente uma pegada de geração de receita em cima disso. Agora, aonde que vem um fluxo criptomonetário aí? Ele vai vir com a emissão da E2C. E talvez, Felipe, isso possa, talvez essa criptotrilha aqui, ela possa ser bastante útil para o que vocês aí vêm conversando sobre a moeda que vocês querem, a criptomoeda que vocês querem emitir, entendeu? Porque a proposta de valor da E2C, de repente, vai conversar muito com a proposta de valor do que vocês estão querendo emitir aí, correto? Então, são coisas... E, ao mesmo tempo, Silvane, seria interessante você interagir com a Mai, você interagir com o Tony, interagir com o Marquinhos, porque existe uma outra criptotrilha, que é o Sinichain, né? Que aí vai conversar com tudo que você acabou de falar aí, né? E o mais interessante disso tudo é que a gente está fazendo isso de forma local, né? Sem que o território seja um obstáculo. É sensacional. Bem, gente, agora, como a gente tem muita coisa para falar, interagir, trocar hoje, eu vou propor a gente fazer o seguinte. O Felipe e a Silvane, como estão chegando na criptoárea agora, da criptotrilha da E2C, eu vou só mais ou menos dar uma contextualizada do que a gente vem fazendo, né, ao longo desses encontros, que são basicamente todos eles virtuais, no que tange a E2C. A gente vem estudando e investigando, sabe, Silvane e Felipe, a proposta de valor de várias criptomoedas, entendeu? E vem tentando entender qual é o mindset por trás de cada criptomoeda. E fazendo a comparação com a proposta de valor da E2C para ver as distinções e gerar criticidade, né? Criticidade e entendimento das diferenças. Porque, falando assim, parece que criptomoeda é uma coisa só, correto? Você fala de criptomoeda, para alguém que nunca ouviu falar de blockchain, ou pouco ouviu falar de blockchain, parece que é uma coisa só e pior, parece só que é o Bitcoin, correto? É muito interessante esse negócio. Outro dia eu estava escrevendo em alguma thread do Facebook, alguma coisa, quando eu falo da E2C, alguém embaixo, é Bitcoin? É assim. Porque essa é a leitura imediata, né? Então, a gente vem fazendo essa dinâmica. E tem sido muito interessante. Hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar, a gente vai falar um pouquinho da Faircoin, que é ligada à Faircoup. A gente vai falar da Faircoup, vai falar da Faircoin. E antes disso, eu quero mostrar aqui um vídeo que a gente vai ver juntos, né, para que a gente ouça um vídeo que foi compartilhado pelo Richard, pelo Dick, que não está aqui com a gente hoje, né, que eu achei bastante curioso. A gente vê juntos esse vídeo e a gente depois conversar em cima dele, correto? Deixa eu só puxar aqui o bicho, né? Ele já está gatilhado aqui. Estão conseguindo ver aí? Estão vendo aí, galera? Apareceu para todo mundo? Apareceu. O nome do vídeo é Eu Errei sobre Bitcoin. Eis o porquê. Vamos lá, vamos ouvir o cara aqui, por que ele errou. Vamos nessa. Hoje, dia 2 de agosto, o Bitcoin, que é a criptomoeda mais conhecida do mundo, está valendo exatamente $2.700 americanos. Isso me faz repensar as minhas opiniões antigas sobre a moeda? Bastante. Primeiro, uma linha de história. Em 2009, alguém chamado Satoshi Nakamoto, que até hoje não se sabe exatamente se é uma pessoa, se é um pseudônimo, se é um grupo, essa entidade, vamos dizer, publicou um paper na internet sobre Bitcoin. A ideia era uma moeda descentralizada, uma moeda virtual, uma criptomoeda que podia ser gerada pelos próprios usuários, mas que você não pode simplesmente gerar aleatoriamente. Tem todo um processo matemático, o seu computador tem que estar trabalhando para gerar essas moedas, basicamente. Eu sei que eu estou passando uma pincelada super por cima, mas o que você precisa saber é uma moeda virtual, que não existe de verdade, não é emitida por nenhum banco central de nenhum país, não tem um órgão que controla isso, e que computadores, numa grande rede distribuída chamada blockchain, geram e verificam as transações feitas com essa moeda. É basicamente isso. No ano seguinte, essa pessoa
liberou um programa que permite às pessoas gerar e usar bitcoins. Eu ouvi falar de Bitcoin pela primeira vez mais ou menos nessa época. Eu acessava um fórum chamado Something Awful e imediatamente quem mais deu atenção a esse projeto foi a comunidade anarcocapitalista. As pessoas que odeiam o governo por um motivo ou outro, odeiam a influência que o governo tem na economia. Eles viram numa moeda completamente descentralizada, sem que nenhum órgão estatal pudesse controlá-la, uma forma maior de liberdade econômica. Existe muita, como todo subgrupo, existe muita gente maluca, e geralmente as pessoas mais malucas, talvez mais visionárias, são quem realmente adotam uma ideia. E nesse grupo, nesse fórum que eu acessava, os caras conhecidos como ser mais maluquinhos da comunidade, eram os defensores mais ferrenhos de Bitcoin. Talvez isso tenha me dado essa impressão negativa da moeda logo de princípio. Na época que eu ouvi falar de Bitcoin, eu lembro que eles estavam muito empolgados porque a parada estava chegando próximo de valer $1. E tinha gente investindo bastante dinheiro para comprar bitcoins. Nunca acreditei muito no valor da moeda como moeda de fato. Uma coisa que eu queria deixar claro é que eu nunca desconfiei que o Bitcoin tivesse muito potencial como commodity. E como prova disso, peraí, deixa eu tirar. Isso aqui é o meu fichário de Magic. Tem alguns milhares de dólares aqui, eu gastei anos amontoando essa coleção. Isso aqui não são todas as cartas que eu tenho, isso aqui são apenas cartas que são boas o suficiente, algumas nem tanto, para colocar num fichário. E existe há muito tempo toda uma bolsa de valores na internet que acompanha os preços de oferta, de procura de cartas de Magic à medida que uma carta, um certo deck se torna um campeão em algum grande torneio de importância nacional. Você vê várias cartas subindo de preço, aí de repente a Wizards, que é a empresa que faz o Magic, eles banem uma certa carta ou restringem uma carta em um certo formato, aí o preço cai. Então, sim, eu estou perfeitamente acostumado a tratar uma coisa que a maioria das pessoas considera uma piada como um commodity. Caralho. Por coincidência, uma das maiores exchanges de Bitcoin, até ela ser hackeada e acabar indo à falência, a MTGOX, antes do Bitcoin, a MTGOX era uma espécie de bolsa de valores de cartas de Magic. Então, como commodity, se as pessoas querem vender e algumas pessoas querem comprar, por mais ridículo que pareça a ideia, é um commodity, seja moedas virtuais, sejam cartinhas de Magic, sejam chapéus do Team Fortress 2. Eu nunca duvidei do potencial de Bitcoin como commodity, mas eu achava que essa ideia de que isso aí vai revolucionar a economia e vai derrubar o poder que o Estado exerce na economia era um pouco viajoso demais. E eu também duvidava muito que isso aí fosse valer muito dinheiro assim. Eu lembro como a comunidade foi a loucura quando o Bitcoin passou a valer $100 e hoje $2.700. Um dos maiores problemas com o Bitcoin ainda não foi exatamente resolvido, é a adoção. A maioria das pessoas normais não sabe o que é Bitcoin. Obviamente, hoje é muito mais mainstream do que era, sei lá, 5, 6 anos atrás. Mas, no geral, a maioria das pessoas não sabe exatamente o que é Bitcoin. Tanto é que eu tive que explicar mais ou menos o que é, porque eu imagino que várias pessoas que acompanham o meu canal não sabem do que se trata. Ele não é super user-friendly ainda, muito provavelmente com a adesão maior das pessoas, que eu, novamente, não achava que ia chegar nesse nível. Isso vai tender a melhorar. Não são tantos negócios que aceitam o Bitcoin, mas, novamente, isso tem aumentado com frequência. É meio que vem em ondas. A gente vê na internet, se você acompanha as notícias relacionadas à moeda, que faz um estardalhaço dos entusiastas quando alguma empresa passa a citar Bitcoin, e aí os críticos fazem outro estardalhaço quando uma empresa deixa de aceitar Bitcoin porque houve um custo para implementar isso no sistema deles e aí muitas pessoas não usavam. Como a moeda tende a ser deflacionária, ao contrário de inflacionária, que acontece com moedas fiat, ou seja, moedas emitidas pelo governo, o valor da moeda tende, no longo prazo, a aumentar, a ficar cada vez mais alto. Isso é bom e ruim para a economia de quem usa a moeda. Para quem está apenas segurando suas moedas como uma forma de investimento, é excelente. Mas para pessoas que querem usar a moeda para realmente comprar bens e serviços, não há muito estímulo em vender essas moedas quando elas tendem a subir sempre. Então, a moeda inflacionária é uma bosta, os venezuelanos que o digam, né? Não que o Brasil esteja muito atrás, mas ao mesmo tempo a moeda deflacionária também não é excelente para a economia. O ideal é uma moeda estável e o Bitcoin, por enquanto, ainda não é estável. Mas eu tenho que admitir que sim, eu errei em relação ao potencial do Bitcoin. Se eu tivesse investido no Bitcoin quando ele não era nem $1, eu seria hoje um milionário, que é provavelmente o que aconteceu com o Daniel Fraga. Como vocês devem saber, o Daniel Fraga era um youtuber aqui, não sei se está vivo ainda, é um youtuber aqui do YouTube. Ele é um ferrenho proponente do anarcocapitalismo, então o Bitcoin é bem alinhado com os valores ideológicos dele. Ele foi um dos brasileiros que mais promoveu o Bitcoin no começo, né? Como vários fortes proponentes de uma ideia, ele era muito contrário a qualquer crítica à parada, que tornava difícil discutir Bitcoin de uma forma
objetiva com ele, porque ele acredita muito na tecnologia, ele tem os motivos dele. Ele virou notícia recentemente porque ele conseguiu usar o Bitcoin para evadir uma ordem judicial que impunha uma multa nele caso ele deixasse vídeos em que ele criticava certos políticos no ar. Então, até onde eu sei, o Daniel Fraga está meio que sumido, foragido da justiça, eles não conseguem alcançar o cara e não conseguem penhorar bens deles, porque ele até falou em um vídeo que ele tirou todo o dinheiro da sua conta e ele agora... Eu imagino que ele deve ser milionário nessa altura, porque isso tem acho que 2 anos já, e na época o Bitcoin não valia nem $1.000. Então é aí que estamos agora. A moeda, obviamente, é muito mais longeva do que eu dei crédito inicialmente, embora não seja exatamente equilibrada. Então, eu pessoalmente, se eu tivesse Bitcoin, eu não me sentiria muito à vontade em usar o Bitcoin, porque ela é bastante especulativa, ela tende a crescer como uma moeda deflacionária. Então, eu não sei se isso, como commodity, como eu falei, como ela é obviamente excelente. Eu conheço pessoas pessoalmente que adquiriram uma pequena riqueza tendo apostado no Bitcoin no começo. Poderia ser eu, já pensou? As pessoas que me criticaram por eu criticar Bitcoin, a gente ficou meio que passa. Talvez eles estejam um pouco mais certo do que eu, porque eles ganharam dinheiro. Então, no final das contas, quem ganha dinheiro é quem está realmente com a razão. Mas eu falei, como continuo falando, que eu não acredito tanto ainda no potencial do Bitcoin como uma moeda que realmente se use, porque ela é inerentemente instável. Cara, eu lembro que no r/Bitcoin, que é o subreddit sobre Bitcoin, sempre aconteciam esses escândalos de uma exchange foi hackeada e muitas pessoas perderam dinheiro e tal. Eles colocavam pinado no topo do lado do fórum o número o serviço que você liga caso você esteja tendo pensamentos suicidas, porque algumas pessoas chegaram a perder muito dinheiro quando essas coisas aconteceram. De forma geral, o Bitcoin, pelo jeito, está aí para ficar, porque $2.700 eu não acho que ele vai cair o suficiente para que a moeda simplesmente se extinga. Eu acho que o Bitcoin vai fazer parte da economia mundial, que já está fazendo, alguns diriam. Eu me questiono se ele terá esse potencial todo que os anarcocapitalistas veem de driblar o Estado. O Daniel Fraga, obviamente, foi bem sucedido com isso até o momento, mas nada impede que os legisladores criem regras para que cerceiem a sua liberdade de usar essa moeda fugindo das mãos estatais. Eu duvido que eles vão simplesmente abrir mão disso aí e deixar isso acontecer. Os bancos, os cartões de crédito, as instituições financeiras, algumas delas já inclusive começaram a implementar tecnologias como a da blockchain, porque ela, tirando o Bitcoin dela, a tecnologia em si, ela ainda é bastante útil no mercado financeiro. Então a gente tem várias empresas que estão experimentando com blockchain. Eu me questiono quando é que será que a gente vai ver o Bitcoin estabilizando tanto a ponto de que ele seja uma moeda bastante confiável. Porque, por exemplo, o dólar é bastante confiável, o euro mais ou menos, francos suíços são bastante confiáveis, Bitcoin não exatamente, ele é realmente um commodity especulativo no momento. Mas é isso, se você queria que eu admitisse após anos de ter criticado o Bitcoin, eu acho que as minhas críticas ainda eram válidas, mas eu obviamente errei em não ter visto o potencial que essa parada tinha de se tornar um commodity tão valioso, senão eu teria investido nela, obviamente. Mas o que você acha? Você é um proponente do Bitcoin? Você é um cara que realmente, como alguns colegas aqui de YouTube, como o Daniel Fraga, ou o Rafael Hyde, do Ideias Radicais, você acredita no potencial da parada como moeda mesmo, não apenas como commodity especulativo, ou você acha que não? Você acha que é uma bolha que vai estourar muito em breve? Eu estou muito curioso para saber mais ou menos qual é a opinião de vocês. Se a gente vai ficando por aqui, se você é novato, se inscreve aí, deixa o joinha, participe da discussão nos comentários, me siga nas redes sociais, eu coloquei o link aí tudo embaixo, e a gente se vê na próxima. E aí, galera? Comentários, please. Visão de cada um aí, por favor. E aí? Ele trata como uma commodity, né? Como muita gente pensa em tratar também. Qualquer economista sempre fala em commodity. Não olha a criptomoeda como moeda. É uma percepção muito focada justamente no papel econômico, monetário e até especulativo, né? Muito especulativo do que está acontecendo com o Bitcoin. E ele é perceptível que ele não capta a essência da real valor que está por trás do poder do Bitcoin. Não só do Bitcoin, mas das criptomoedas, do Bitcoin no caso. Justamente em olhar para o acesso a qualquer tipo de transação de valor livre, aberta, e essa questão de regulação que ele falou do Estado, o Estado pode até regular, mas ele jamais vai conseguir ter posse sobre qualquer tipo de interferência sobre o Bitcoin, não tem como. Pode ter regulação, mas não pode ter nenhum tipo de interferência na rede Bitcoin, nunca vai conseguir isso.
Mas é interessante, é uma perspectiva que muita gente acabou tendo, não é só ele. Como eu comentei com o Vinícius antes, tem hoje uma das principais pessoas que fala de Bitcoin no Brasil, que é o Fernando Urich. É o único livro em português escrito sobre criptomoeda é dele. Ele, em 2004, também não acreditava no Bitcoin. Falava que não era nada, que era moeda. Assim como muitos ainda acham isso. Eu tenho grupos de WhatsApp que, às vezes, eu fico 1 hora, 2 horas conversando com economistas que falam que nunca vai virar nada. Enquanto eu não puder pagar o pão da padaria, eu não vou acreditar nessa história. Vamos lá, gente, vamos falar, vamos botar seus entendimentos aí da fala dele. Eu tenho o meu, mas eu queria ouvir de vocês. Vamos lá. Posso falar rapidinho? Vai lá, manda ver, Tony. Eu tenho assim, uma percepção um pouco futurista. Eu acredito que tudo se transforma. A gente está passando por esse momento. Mais ou menos naquele dia. Eu não esqueço aquele dia que você botou aquela introdução do 2001 Odisseia no Espaço. Então, eu vejo que criptomoeda ela vai ser uma realidade, sim, no futuro. Isso aí não tem como você dizer. Vai ser uma evolução. A gente vai ter isso, vai ser modificado. O ser humano, na minha opinião, ele vai vazar para o espaço. As pessoas vão viver no espaço. Você hoje consegue... Imagina você podendo morar uma cidade no espaço sideral, navegando aqui vai em Marte, Páscoa. Isso vai acontecer. Isso, na minha visão, isso vai ser o futuro. O ser humano vai expandir. Então, as pessoas vão transacionar. Não pode ser daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, vão transacionar. Então, eu acho que as criptomoedas como um todo, analisando questão de abundância, vendo essas teorias novas de abundância, vendo o custo, a sociedade custo marginal zero, vendo a implementação de inteligência artificial, a implementação da robótica, tipo assim, esses novos complexos, esses novos algoritmos, eu acredito sim que talvez na geração dos meus netos isso aí vai ser tão... vai estar na veia deles. Acho que do meu filho e do meu neto, acho que meu neto já vai ter muito mais interação. Então, isso é uma questão de 30, 40 anos, mais ou menos. Isso aí é o meu ponto de vista. Beleza, Silvane, Felipe? Eu tenho um ponto de vista também, assim, interessante, meio que futurista. Mas, enfim, eu acho que o Bitcoin ele já é uma realidade, assim, não tem nem como... Para mim, não tem nem como dizer que não é uma realidade. Tipo, um barbeiro, outro dia, lá perto da nossa casa, onde a gente convive, ele já estava falando de Bitcoin, enfim. É uma coisa que, tipo, não está tão difundida, assim, como o dinheiro, mas a rapidez que esse negócio ganhou de difusão é muito rápido, sabe? Você piscou, o negócio já tá assim rápido. E aí ele torna o Bitcoin, ele, apesar de ser algo assim primitivo no que tange a blockchain, ele torna das outras moedas algo tipo obsoleto demais, assim, não tem o mesmo fluxo, não sabe? Em relação ao Bitcoin, é um fluxo absurdo que você pode ter. Então, torna muito obsoleto. Eu acho que o Bitcoin, e aí em relação ao Bitcoin especificamente, eu acho que o Bitcoin vai ser no futuro algo colecionável. Por conta de ter sido a primeira criptomoeda, acho que eu mesmo, porque ter um Bitcoin não é para transacionar, eu quero ter um Bitcoin por ser o Bitcoin, sabe? Porque o valor dele para mim vai ser de coleção. Eu acho que como moeda mesmo, cada vez mais, eu acho que vai ser difícil usar o Bitcoin. Eu acho que, sério, eu acho que o valor dele de mercado, assim, especulativo e tudo mais, vai ganhar em relação à moeda pela própria escassez dele, né? Ele vai virar um item de coleção, eu acho. André? Maia, né? Então, essa questão do Bitcoin, né, como commodity e não como moeda, eu acho que não diria que é uma das deficiências do Bitcoin. Acho que, assim, hoje em dia tem surgido outras moedas, né, outras moedas alternativas, altcoins, que estão evoluindo da ideia do Bitcoin, tentando coisas novas,
transação mais baixa, acho que o Vinícius até depois vai falar da Peercoin, de algumas outras, tentando confirmação mais rápida, transação mais baixa e outras coisas, né? Que com o Bitcoin ficou muito lento o desenvolvimento dessas funcionalidades, né? O preço subiu muito, demorou para se criar uma solução que barateasse a transação, e isso foi aumentando, né? O mercado foi segurando e ver como não teve incentivo de troca como moeda, né? Porque se custa muito caro para transacionar isso como moeda, a gente não tem mais por que transacionar ela. Eu vou preferir guardar ela, esperar ela subir o valor mesmo, e se eu quiser transacionar isso com alguém, eu vou, sei lá, mudar para uma outra moeda que a transação seja mais barata, ou sei lá. Mas eu vejo isso, eu acho que o Bitcoin hoje é mais como reserva de valor mesmo, como se fosse, sei lá, para tua aposentadoria, sei lá, alguma coisa assim, esperando ela valorizar no tempo. E como moeda mesmo, acho que uma outra moeda aí vai... Na verdade, eu acho que o futuro é cada pessoa, cada entidade, cada organização, cada empresa, cada coisa ter a sua própria moeda, né? Como se fosse um ativo de reputação, acho que vai funcionar o blockchain, a criptomoeda, tudo isso, acho que vai trazer muito mais o sentido de reputação para tudo, para relações pessoais, para relação com empresa, para política, para tudo. Acho que quando uma pessoa estiver investindo em determinado ativo, ela vai estar contribuindo com aquela ideia, com aquela pessoa, com a reputação daquela organização, de um político, alguma coisa assim. Se ela estiver vendendo, é porque ela vai preferir sair daquela organização que ela colocava uma reputação e vai preferir ir para um outro lugar. Então, acho que as criptomoedas ter mais esse papel hoje de trazer reputação para as coisas. E o Bitcoin é mais isso, né? Tipo, qual que é a força do Bitcoin? Como ele falou ali no vídeo, muito dessa parte, dessa reputação dele de ser descentralizado, né? De não depender do governo, porque no mundo inteiro aí a gente tem visto crise política, crise econômica, crise em tudo que é canto. Então, pô, aparece um negócio que é descentralizado, que nenhum governo, que ninguém controla. Pô, eu vou querer esse negócio aí, porque se o mundo acabar, se der pau em tudo, e eu tiver com esse negócio aqui, com esse Bitcoin, ele vai valer alguma coisa. Então, acho que essa é a reputação do Bitcoin, e assim como outras moedas vão ter como reputação também. Maia? Eu sinto um pouco pensativa demais, mas eu acho assim, é imprevisível, né? Como tudo. Vai depender de como as pessoas vão lidar com isso. E... É isso. Acho que o que o André falou, eu concordo bastante. Assim. Silvane? Eu concordo bastante com o que o André falou, com o que o Taiwan, o Felipe também. Eu acredito que, por ser a primeira, vai ter muita gente querendo muito mais guardar do que utilizar. Eu entendo também que vão existir outras moedas e vejo também essa questão que o André falou de cada moeda para cada organização como validação que a pessoa, que a sociedade dá para aquela organização. E assim, eu acredito muito nessa questão da gente melhorar esse aspecto da transação mesmo, de entender melhor como cada ponta é remunerada dentro desse processo, num esquema ganha-ganha. E a gente pode aproveitar mesmo essa leve, esse momento de transformação e já trazer também outras coisas legais para o processo, aproveitando que a gente está criando novos cenários e novos modelos aí dentro desse processo. E, assim, o fato do Easy Nobre estar falando sobre isso, eu não conheço muito ele, mas eu sei que ele é meio modinha no meio que ele vive, então, assim, eu acho que influencia uma galera a trazer essas pessoas para esse assunto e a se interessarem por isso também. Então, assim, vai
vi uma enxurrada de gente interessada aí para isso, e é importante de quem está participando já do processo ter assim, o domínio do que se trata para conseguir passar de uma forma mais clara para esse pessoal que está chegando aí com todo o gás para entender do que se trata. E é isso. Interessante, Silvane. Bem, a minha opinião, galera, é o seguinte. Primeiro, não tem jeito. Bitcoin é o carro-chefe quando se fala, né, de criptomoeda e, evidentemente, é o blockchain que é mais transacionado em todo o planeta. Quer dizer, então, obviamente que ele vai estar no foco de mídia, de instituições, vai estar no foco de youtubers, vai estar no foco de todo mundo, né? Agora, a única questão... E detalhe, e ele gera um volume de ruído que pode ter uma carga negativa, uma carga de desinformação, mas também, como você colocou, Silvana, atrai a atenção de pessoas que até então não estavam dando atenção para isso, né? Então, embora eu acho o vídeo desse Easy, né, uma boa parte dele ele fala de um tom muito imperativo, assim. Ele fala um tom muito assertivo, a palavra é essa. Ele fala um tom muito assertivo. Esse tom muito assertivo, para quem não conhece o assunto, ele dá um quê de conclusivo. Ou seja, tipo assim, eu estou falando alguma coisa para vocês, gente, que eu já... E ele, como ele fala muito rápido e vai colocando as questões, dá a impressão de quem está ouvindo, mas esse cara sabe do que ele está falando. Então, ele meio que induz você primeiro a pensar que o Bitcoin é alguma coisa instável, é alguma coisa que ele não colocaria o dinheiro, apesar de ele ter se arrependido de ter colocado lá atrás, não é isso? E, ao mesmo tempo, ele ele enclausura o Bitcoin dentro de uma perspectiva de mundo, né? Perspectiva essa ligada a toda essa especulação que está em torno do Bitcoin atualmente, e que é temporário, né? Momentâneo e temporário, correto? Quer dizer, na realidade, ele faz ele gera um reducionismo enorme em torno da questão. Se você for fazer uma comparação do que a gente vem conversando na Criptotrilha da 2C, na própria Criptojornada, sobre o que é blockchain, o que é criptomoedas, dá para você sentir nitidamente a diferença. Tipo assim, eu fiz questão de botar o vídeo para vocês ouvirem, para ver se gerava ruído nos ouvidos de vocês. Se gerava um ruído do tipo estridente, tipo, porra, esse cara está falando, mas ele está falando de uma forma extremamente reducionista e, além do que, ele está falando, induzindo as pessoas a entender e achar a coisa daquela forma, entendeu? Eu queria perceber, eu queria ouvir se esse ruído era perceptível para cada um de vocês, né? Eu percebi que sim, ecoou de formas diferentes e houve esse ruído, né? Bem, continuando aqui, né? A gente tem agora aqui, a gente vai falar do Faircoin. Vocês estão conseguindo ver aí, galera? Só uma coisa, Vini, para acrescentar, que é importantíssima nisso tudo, e que eu acho que a gente tem conseguido deixar bem claro, de que a gente está falando de uma forma de olhar para uma tecnologia que é quase como se fosse a internet. Hoje é impossível de você saber o que acontece na internet e como a internet, tudo que é possível de se fazer com ela. E é isso que vai acontecer com o desenvolvimento das criptomoedas e o Bitcoin, inclusive. Vai virar uma coisa assim infinita, e então você ser assertivo sobre isso é justamente esse o problema. Não, com certeza. Bem, meus queridos, saindo do macro-universo do Bitcoin, né, e entrando no micro-universo das criptomoedas que estão pipocando, surgindo, emergindo aqui e ali, né, vamos falar um pouquinho do Faircoin hoje, né? E antes de falar do Faircoin, eu vou dar um preâmbulozinho para falar o que é a Faircoup, né? Cooperativa, que é uma cooperativa aberta para qualquer pessoa do planeta Terra, né, para trabalhar com o conceito de Fair Economy, né? Bem, tudo bem. Todo mundo aqui já ouviu falar de Sharing Economy, de economia colaborativa, de economia de compartilhamento, correto? Alguns devem ter ouvido falar de economia circular, né? Outros devem ter ouvido falar... Quer dizer,
todos aqui certamente ouviram falar de economia criativa, que é a coisa mais antiga aí no pedaço, né? E agora eu tenho certeza que poucos ouviram falar de Fair Economy, né? E por quê? Porque o Fair Economy é um conceito que surgiu entre a cultura cooperativista. E ao contrário do que você possa imaginar, a cultura cooperativista ela é bastante antiga, eu diria até que ela é secular, correto? E a cultura cooperativista ela trabalha com uma coisa chamada mercado ético, né? E o mercado ético ele é um mercado que, assim, tudo que você coloca ali, você coloca com a intenção e a energia de fazer o bem para o próximo, né? Então, todo produto e serviço colocado como mercado ético, né? Ele não vem com a intenção de gerar a acumulação, lucro, né? Ele vem com a intenção de prover um serviço ou de colocar um produto que, de uma forma geral, ele tenha durabilidade, ele seja reusável e vai por diante. Então, basicamente, a Faircup ela surge entre os países europeus, tá? E hoje tem alguns estados americanos que fazem parte, quer dizer, algumas pessoas que moram em alguns estados dos Estados Unidos, Norte América, que fazem parte disso. Aqui no Brasil tem muito pouca gente, na América Latina também pouca gente que participa da Faircup. Aqui na América Latina tem mais os argentinos e os chilenos que estão na Faircup aí, que eu conheço alguns, né? Agora, o que é interessante enquanto Fair Economy para o que nós estamos conversando aqui, correto? É que a premissa do que se chama de Fair Economy é justamente dar o acesso a toda e qualquer pessoa, né? Quer dizer, e aí eles trabalham com o conceito de multimoedas, né? E trabalham com esse conceito de multimoedas há muito tempo, né? E esse conceito de multimoedas eles ficaram atraídos, né, pelo blockchain e pela possibilidade da Faircup, que trabalha com Fair Economy, emitir uma criptomoeda, correto? Então, só que eles não queriam emitir uma criptomoeda, como disse o Easy no vídeo dele, ligado aos anarcocapitalistas, correto? Porque a leitura, inclusive a leitura que o Easy faz disso, é que o Bitcoin é ligado aos anarcocapitalistas, né? Bem, mas isso é uma outra história. É outra história. Bem, aí o que acontece? Então, quando os caras começaram a estudaram isso desde há muito tempo, esse texto aqui é de 2015, mas eles começaram a estudar a emissão de uma criptomoeda para o Faircup já em 2013 para 2014, né? Esse texto aqui foi feito em inglês e depois foi traduzido, né? Evidentemente, eu não vou ler esse texto aqui para vocês, mas o que é interessante aqui é que você vê nitidamente aqui que ele já tinha uma crítica com relação às outras criptomoedas que existiam, em especial o Bitcoin, né? E eles, ao mesmo tempo, queriam fazer uma criptomoeda que pudesse gerar um blockchain, que tivesse, quer dizer, cuja tecnologia de blockchain trabalhasse com microcomunidades, com comunidades, né, com cooperativas, né, com pequenos universos, né, com pequenos cosmos e mundos sociais. Então, quando eles desenvolveram o Faircoin, eles desenvolveram com essa perspectiva, correto? E talvez, Felipe, isso possa conversar um pouco do que vocês estão conversando aí com relação à criptomoeda que vocês querem emitir, correto? Então, vale muito vocês depois darem uma olhadinha aqui nessa página que eu vou compartilhar aqui para vocês poderem investigar e estudar isso melhor, correto? Aqui ele vai explicando, né, a questão, o que é uma criptomoeda, como anotações e balanços são protegidos, como são criadas as moedas. E, no caso aqui, ele já vinha falando já em 2013, já em 2014, de prova de participação, né, que é o Proof of Stake. O que é muito interessante, porque quando você estava falando de 2014 para 2015, a prova de participação era apenas uma teoria, né? Mas eles quiseram colocar em prática, uma teoria que eles achavam que valeria botar em prática, já que, olha que interessante, eles se valiam, sabe, Felipe e André, da confiança que já havia dentro dos mercados éticos
que estão ligados à Faircup, que é planetária. Entendeu? Ou seja, eles se valeram da confiança que existia na transação de Fair Economy, né, das pessoas e das cooperativas que estão ligados ao mercado, a esses mercados éticos, para ter confiança de que o que eles estavam propondo como forma de mineração, que é o Proof of Stake, que é o prova de participação, correto? Supriria a desconfiança que existe, digamos assim, de uma forma geral, no mercado grande, digamos assim, de um blockchain do Bitcoin, vamos dizer assim, aonde a mineração algorítmica, né, a mineração do Proof of Work, né, que acontece com o Bitcoin, é o que gera a confiança. Tem uma coisa interessante nessa coisa da prova de participação, que se tu vai conversar com a maioria das pessoas que não estão se aprofundando nesse assunto e está lendo um pouquinho por cima, acaba achando que a prova de participação é uma invenção do Ethereum criada pelo Vitalik. A grande maioria. É um absurdo, Taiwan, isso. É um absurdo. Mas é porque o Ethereum se posiciona dessa forma. Eles se posicionam assim. É interessante observar isso da Ethereum. A minha grande questão com o Ethereum sempre é essa. Pois é, mas o Vitalik tem uma coisa de grandiosidade nele que é uma coisa impressionante. Mas não vamos entrar nessa, era só um ponto. Não vamos entrar de falar de Vitalik hoje. Mas, de qualquer forma, o que é interessante observar também, galera, é que a Faircoin surge a partir do Peercoin. Vocês lembram que nós vimos Peercoin semana passada? Né? A gente deu uma... Pena que não está gravado isso, enfim, estava gravado, mas eu perdi a gravação. A gente deu uma olhada na plataforma, no site do Peercoin. Vocês lembram disso, né? E todo estudo que a galera do Faircup fez para dar vida ao Faircoin foi em função do blockchain da Peercoin. Isso é muito interessante, essa relação, tá? Para vocês entenderem. E aí aqui diz como são usadas as criptomoedas, as características do Faircoin, correto? Aqui, a Faircoin é uma moeda criada com o objetivo de promover igualdade e justiça econômica. 50 milhões de Faircoin foram criadas em março de 2014 e em março 6 foram distribuídas através de uma doação massiva chamada airdrop, a um ritmo de 1000 FAC horas, né, a qualquer um que pedisse. Isso aqui é muito interessante porque a preocupação... Como é que eles fizeram isso? Eles fizeram um chamado para todas as cooperativas que fazem parte do Faircup, que é planetário, e houve realmente uma adoção massiva disso aí como criptomoeda para transacionar o que vinha sendo transacionado em várias moedas, entendeu? Então, isso que aconteceu. Aí, aqui tem as características técnicas que depois vocês podem ler, coisa e tal. Só que eles dão um conceito que depois eles evoluíram, tá, Taiwan? Tô ligado. Eles chamam aqui o de Human Based Consensus, né? O consenso de base humana, né? E eles evoluíram para o quê? Né? Vamos lá. Eles evoluíram para isso aqui, gente. Vocês têm que me dizer se vocês estão vendo alguma coisa quando eu abrir aqui. Estamos. Estão vendo aí? Então, eles evoluíram para o seguinte. Eles evoluíram para uma coisa que eles estão chamando de prova de cooperação. Proof of Cooperation. Tá? Só que o que isso significa? Eles criaram um ecossistema. Isso. Esse ecossistema que vocês estão vendo aí. Ó. Deixa eu ver aqui se dá para abrir ele melhor. Acho que vai abrir a apresentação. Vai abrir a apresentação. Tá, beleza, vamos passar um pouquinho por ela. O que é interessante é o seguinte. Esse ecossistema tem membrana. A membrana dele até é permeável. Mas para você fazer parte, tem algumas pré-condições. Como se fosse uma ecovila. Lembra quando nós conversamos sobre a ecovila aqui? Né? Veja, são coisas como essas, sabe, André, que eu vejo que vão surgir cada vez mais. Não necessariamente
empresas, né? Mas dinâmicas como essas que são descentralizadas ou já nascem distribuídas como a Prospera, por exemplo. A Prospera, em comparação a esse ambiente do Faircup, correto? Ela é distribuída por natureza. O Faircup já é descentralizado. Vou notar aqui que tem vários centros, né? E vamos nessa, vamos lá, vamos fazer um passeio rápido aqui. Né? Faircup is a global cooperative ecosystem, economic system, and for independence from centralized institutions. Quer dizer, Faircup é uma cooperativa global, né? Dando ferramentas, né? Providenciando ferramentas para um sistema econômico justo, né? Fair, no caso é justo, e para a independência com relação a instituições centralizadas. O Faircup é alguma coisa que nasceu, né, de movimentos de baixo para cima, né, grassroots movements, que aí no caso são essas cooperativas, né, não confundir com ONGs, tá, galera? Aqui no caso é cooperativa, que globalmente conecta iniciativas locais, né, e que estão em transição, né, para uma economia mais justa e mais sustentável, né? A gente criou uma rede econômica independente de pessoas e organizações que compartilham dos mesmos valores para a gente transacionar produtos e serviços entre nós. A questão dos valores sempre está muito presente no discurso deles. Né? Eles têm valores. The Develop Tools to Attend. Então, as ferramentas eles se destinam a reduzir as desigualdades sociais e econômicas, tá? Aumentar a liberdade coletiva e individual de todos, né? Contribuir para uma saúde global acessível para todos como um comum. Princípios, né? Aí tem os princípios que eles partem, que isso aqui é um manifesto, que é a revolução integral, né? Aí eles falam do modelo P2P dele de organização social, né? E a ética hacker, né? De nunca fechar. Quer dizer, então, continuando, eles vão entrar aqui na questão da como é que isso acontece, né? Então, eles têm toda uma dinâmica de como, não interagentes, tá? Aqui é participantes, né? Como essa rede de participantes podem contribuir com ideias, com trabalho, com tempo, né? E com recursos para dar vida, né? Como é que esse input que vem de dentro dá vida a todo esse ecossistema, correto? E isso aqui, já no caso, o Taiwan, conversa com a Prospera, self-organize through open cooperatives. Obviamente que a Prospera não tem nada a ver com cooperativismo, mas que cada um se organiza, né, através de um cooperativismo aberto, né? Aí como é que se dá a comunicação, né? Eles têm vários pontos de contato, de comunicação, essas coisas todas, né? E como é que se dá o desenvolvimento em nível global disso, correto? Eles usam o Telegram. Você não vai encontrar a galera aqui usando o Zap, tá? Que usam o Telegram, porque tudo vai estar ligado aqui a open software, software aberto, vai por diante, né? Já tem galera lá no sul do planeta, tá? Tem uma área comum e tem todo um ecossistema. Então, eles estão criando, tem um suporte de TI, tem todo mídia de comunicação, extensão, etc. Bem, eu acho que isso aqui já resume bem, né, a história do Faircup, né? Perdão, Faircup e da Faircoin. O que eu queria só aqui, de repente, deixa eu só sair dessa apresentação aqui. O que eu queria tem assembleias também, né? Só tem assembleias online, assembleias físicas, etc. E tal. Bem, o que eu queria colocar aqui para vocês é o seguinte: esse ecossistema
que vai fazer a prova de cooperação do Faircoin. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que essa proposta de valor aqui, todo esse ecossistema, tem a ver com a proposta de valor da E2C? Tem a ver ou não tem a ver? Está muito distante? Quais são as diferenças? Vamos fazer uma reflexão conjunta aqui. Vamos lá, galera. Fica à vontade para falar. Bom, já que ninguém se manifestou, né, vou me manifestar. Eu já tinha dado uma explorada no Faircoin até no passado, eles ainda não tinham evoluído dessa ideia da prova de cooperação, eles já estavam conversando sobre isso, já tinha visto algumas coisas, mas ainda não tinham avançado. Esses princípios, tem um pessoal que eu já compartilhei aqui num dos encontros lá da Meta Currency, eles já olhavam para uma coisa assim de validação de criação de moeda localmente. Isso, na verdade, eles já olham há mais de 20 anos, pelo que eu vi nas conversas, mas estão olhando isso para o blockchain, inclusive. Conversa muito com essa coisa de ter um ecossistema onde as pequenas, na relação mesmo, pode ter uma forma de criar, de fazer a prova de cooperação onde é emitida uma moeda, que é um pouquinho do que a gente tem falado, né, na E2C. Eu acho que tem conversa nesse sentido de não ter a necessidade de uma forma de um livro global validando qualquer tipo de emissão. Isso é interessante. E de ter essa questão de que você não precisa, eu não sei ainda a fundo como é que é essa prova de cooperação, mas de você não ter essa necessidade de estar conectado a tudo para poder fazer qualquer tipo de validação, inclusive de transações. Então, eu acredito que eles devem estar pensando em algum sistema onde isso não é necessário, provavelmente. E é o que o Meta Design também eles fazem, da Meta Currency lá também, nesse sentido. Mas, obviamente, que tem essa questão que acho que foge um pouco do E2C, que aí essa questão da cooperativa, da forma, essas questões institucionais, né? Que aí não cabe, mas acho super interessante a proposta. Vamos lá, gente. Vamos falar. Eu não conhecia, entendeu? Então, acho que mas eu achei bem interessante a apresentação deles, achei que tem tudo a ver, mas eu vi ainda uma coisa muito centralizada ainda. Uma coisa ainda muito central, ainda tem, sei lá, ainda não... Eu vi uma coisa bem centralizada ainda visualizei algum centro, entendeu? Mas é interessante, eu acho interessante. André, Silvane, Maia. O que eu posso falar é o meu entendimento em relação à cooperativa, que é justamente o que não seria ir para o E2C, porque o modelo de cooperativa seriam várias cooperativas menores conectadas a um ponto central, e esse ponto central é que daria alguns nortes, algumas orientações, e aí por isso que eles têm assembleias, para poder juntos decidirem com representantes de cada cooperativa. Então, entra muito nessa questão do modelo... seria até centralizado, porque assim como você tem uma central e tem várias cooperativas, seria um modelo centralizado, descentral para as cooperativas, seria descentralizado no momento que cada cooperativa tem a sua independência de atuação. Mas o que eu vi muito, assim, eu não sei muito sobre o E2C, eu estou aqui, né, chegando com já o bonde andando, mas assim, essa questão da validação eu acho que é algo que pode ser pensado, de como eles já fazem e do que pode ser aproveitado. Mas assim, ainda estou chegando. Então, minha contribuição é só essa aí, no momento. Bacana, Silvane, bacana. Vai, André. Eu não gostei muito desse negócio do cooperativismo, e como a Silvane falou, acho que é meio centralizado. E, não sei, eu gostei dessa parte ele falou ali, cooperativismo aberto, auto-organizado, né? Então, tipo, seria
um sistema de corporativo, mas no modelo mais horizontal, seria isso, né? E aberto, né? Usando tecnologia open source, uma moeda que vai dar base para isso tudo, mas ainda assim achei meio centralizado, meio esquisito, assim, não sei. Mas sim, interessante para a nossa discussão, mas não sei se boto muita fé nesse modelo deles. Maia? Então, a única coisa que eu acho que eu queria em relação é isso, né? Que incrível. Parece que tem um controle, assim. Eu acho que eu não conheço quase nada de uma forma realmente orgânica, né? Que eu acho que é o que está querendo emergir, assim, por aqui. Eu acho que é essa diferença, assim, que eu vejo. O que eu posso acrescentar, gente, é o seguinte. Eu conheço a galera da Faircup, tá? Já conheço eles há bastante tempo. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma ligação com a P2P Foundation. Eu sei que o Taiwan sabe. Eu não sei se vocês outros, mas enfim. A P2P Foundation, ela tá muito, ela investiga, né, o paradigma P2P, né, peer-to-peer, os modos de produção e geração de riqueza e conhecimentos nesse sentido. Ela está intimamente ligada à formação da Faircup, então eu conheço uma galera forte lá dentro. Né? Eu converso com esses caras, conversava com eles, não vou dizer diariamente, mas conversava semanalmente com eles, a gente batia papo, fazia hangout, coisas do gênero. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: essa cultura de mercado ético é uma cultura muito europeia, tá? E ela é forte na Europa. Tá? Ela não é uma cultura norte-americana. Você vai encontrar isso na África do Sul também, você vai encontrar isso em alguns lugares da África. Tá? Mas, Vinícius, aqui também tem isso, não tem? Oi? Tem, sim, a economia solidária aqui, né? Que é a mesma coisa, né? Não. Não é? Não. São coisas diferentes, Maia. Fair é justa, não é fair é justa. Não, mas é a questão por trás. São coisas distintas, né? O que nós chamamos lá fora nos Estados Unidos, ou enfim, qualquer outro país, ainda chamam de solidarity economy também, mas economia solidária. Aqui é economia justa, né? Então, eles se batem, todo mundo que participa desse tipo de economia justa, que na realidade não é macroeconômica, é microeconômico, correto? Quando oferece um serviço para ser realizado, né? Presta um serviço, ou coloca um produto, pensa na durabilidade do produto, pensa que o produto tem que ser usado várias vezes, ele já leva em consideração, né, todo um ciclo regenerativo do produto, entendeu? Então, os produtos já nascem com essas características, vamos dizer assim, correto? A prestação de serviço ela é mais humana, então ele já possui uma cultura de dar crédito um para os outros, P2P, antes mesmo de falar de blockchain, já há muito tempo. Então, tem vários elementos aí. Agora, qual é a minha crítica com relação a isso? Né? Isso eu estava querendo ouvir vocês primeiro, para depois eu compartilhar a crítica. No meu caso, como eu já vivi isso, eu conheço um pouquinho de perto. A minha crítica é que isso não deixa de ser, apesar de ter um ecossistema fechado. Correto? E você, para poder participar dele, você tem que estar de acordo com os princípios. Você tem que estar em tuning, em sintonia com os princípios. Você tem que, de fato, entrar na dança. Ou seja, você tem que ir nas assembleias físicas, participar das assembleias virtuais, você tem a sua hora de falar, dar a sua opinião, participar do decision making que é feito mensalmente, etc. Tal. E o que eles fizeram agora, né, com o Faircoin, que é a criptomoeda deles, né, porque não existia antes, quando eles criaram em 2014, é que em 2014 eles estavam pensando em criar um próprio blockchain. Porque, veja bem, o Faircoin ele nasceu do blockchain do Peercoin. Ok? Só que agora, pelo que eu entendi, eles não estão interessados eles vão continuar usando a tecnologia do blockchain do Peercoin, não estão interessados em gerar seu próprio blockchain. Porque eles acham
que isso pode, de alguma forma, gerar uma espécie de corrida ao ouro. Ou seja, tem um pessoal ali, né, que tem um tipo de blockchain que é inclusivo, que é mais humano, que não gasta energia, que é ético, que é isso, que é aquilo, e acho que a galera vai, que nem um louco, querer... Enfim, eu estou falando um pouquinho de como eles entendem eles não querem ter o próprio blockchain, né? Eles vão continuar fazendo o trabalho deles em cima do blockchain do Percoin, correto? Isso também significa dizer que, antes eu estava falando para vocês que a gente estava analisando se de repente nós íamos fazer a emissão da E2C a partir do futuro blockchain da Faircoin, né? Isso já não vai acontecer. Se a gente for fazer alguma emissão da E2C, a gente pode usar o blockchain do Percoin. O que nós conversamos semana passada, vocês lembram? E, evidentemente, a gente vai continuar analisando a possibilidade de fazer essa emissão também no Ethereum, né? No blockchain do Ethereum, que a gente já vem conversando sobre isso. Correto? Agora, o que eu acho interessante aqui é que, de fato, vocês acertaram em cheio. Não é uma estrutura centralizada, ela é uma estrutura centralizada para descentralizada. Ela não é totalmente centralizada, ela tem uma centralização, mas depois ela se descentraliza em vários centros. Então, ela é descentralizada para descentralizada, correto? Só que a forma de tomada de decisão aí, ela é descentralizada, não é distribuída, correto? Não mas ela não tem nenhum tipo de centralidade nesse sentido. Ela é descentralizada, mas não é centralizada, né? Eu sei que essas coisas causam confusão, mas é só para a gente poder começar a se apropriar desse tipo de entendimento, de falar de padrão de organização, modo de regulação, né? E isso não causar confusão nas nossas cabeças, né? Então, essa é uma questão que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que enriquece bastante. Bem, e qual é a diferença principal com relação ao... O que eu acho interessante é que eles se consideram a criptomoeda global, né, dos 99%. Bem, vamos lá. Porque eles já trabalham com essa coisa de igualdade, entendeu? Esse discurso ainda do velho mundo, enfim, de igualdade, e vai por diante. A diferença principal, gente, é que a E2C ela é absolutamente inclusiva para toda e qualquer pessoa, né? Desde que essa pessoa ela gere, independentemente da quantidade dela, produza, né, com o outro, qualquer coisa que pode ser para o usufruto comum, né? Seja dar carona para o outro, seja fazer uma horta e compartilhar com o vizinho, seja acessar a internet, gerar energia, vai por diante, né? Então, a E2C ela não é uma comunidade fechada. Nós sempre vamos ser organismos locais. Vai dar vida a vários organismos locais interconectados de forma distribuída. Então, eu realmente estava louco para chegar a esse momento de compartilhar essa história do Faircoin, para vocês, de repente, perceberem realmente a diferença de como a E2C já nasce sem barreiras de entrada, né, no sentido financeiro, já nasce não fechando comunidades, não tendo membranas, né, e já abraçando a diversidade, né, abraçando a diversidade em toda a sua glória, tá, para vocês entenderem o que eu quero dizer, assim, abraçando a diversidade sem fronteiras, né. E embora o Proof of Cooperation seja uma coisa que me atrai bastante, deu para perceber que eles estão confiantes de como eles têm ali, né, essas cooperativas, são pessoas que já se conhecem há bastante tempo, eles estão se valendo da confiança que essas pessoas já têm para poder usar, adotar essa moeda de cara, entendeu? Então, eles não estão se baseando muito. E olha que interessante, Stefan. O Proof of Cooperation pode ter suas falhas enquanto tecnologia, né? Suas falhas na hora de fazer a mineração, usando o P2P, mas eles se valem muito da confiança que as pessoas já têm entre si para poder usar a criptomoeda. Isso é super interessante. Uma das coisas que acho que é uma das grandes diferenças e que eu não enxergo das minhas explorações, eu não enxergo em nenhum outro lugar além... Tenho visto em poucos lugares, isso é a não presença de julgamento moral e de propósito. Tanto na E2Glets como na Prospera, não tem julgamento moral, não tem nenhum tipo de análise prévia, se você tem que estar aqui desse jeito, dessa... Não, tem uma energia que vibra no ambiente e
quem quiser vibrar nisso, da forma que quiser, pode ir lá. É autorregulado mesmo, é uma coisa meio... É muito subjetiva, mas é o campo vibracional que determina o que vai acontecer naquele ambiente. Então não tem, porque se você tem um propósito, e a Faircup, ela tem um propósito por trás, pelo que eu já li um pouco. Ela tem uma coisa bem definida, assim, né, que quer trabalhar essas coisas. E além disso, tem um julgamento de moral que está presente nos valores. Então eles usam os valores para fazer esse tipo de coisa, né? Que é o mais comum, né? É o mais comum nesses ambientes. Não, sem contar que tem um viés ideológico por trás também, né? Isso, que daí traz tudo isso junto, né? O Faircoin não é o Bitcoin anarcocapitalista, né? O Faircoin é para os 99%, né? Não... Isso que é interessante, né? Isso que é interessante. E isso aí é um dos pontos mais, acho que mais sensíveis e mais menos conversados a respeito do que vai ser desenhar moedas, do que vai ser fazer moedas. E porque isso é o que interfere no fluxo. O fluxo de energia é aí onde trava o fluxo. E por isso que é tão interessante essa comparação mesmo da Faircup, é riquíssima para fazer com a E2C. Porque o fluxo está todo atrelado a isso, porque é subjetivo, né? A gente está falando de subjetividade. Subjetividade está aí. Tem uma coisa de fora para dentro, né? Dizendo assim, você se encaixa nesse perfil, você pode, você não pode. Cada um se coloca, né? E na interação as coisas vão acontecendo. Você diz se você pode, né? Ou se você não pode, não um julgamento, né? Não, e tudo baseado no consenso, né? Tem isso também, né? Toda a cultura do cooperativismo, nessas assembleias virtuais ou presenciais, tem a figura do consenso, né? Na tomada de decisão coletiva, né? Tudo que nós estamos fazendo aqui é com base no dissenso. É uma outra história, né? Mas eu estava realmente... O que tem conversa da democracia, né, que eu peguei o finalzinho da interação anterior, né? Que é exatamente isso, né? Porque a democracia realmente é o oposto diferente está dentro, né? E aí há uma exclusão, né? Porque você tem que ser um igual, você tem que estar pensando igual ali, né? Igual ao modelo desse lugar. É interessante que aquele negócio da meta-currency também está totalmente ligado à P2P Foundation. A galera, e não tem nada presente ali, e o olhar dos caras não é esse, né? É interessante, eles não estão ali estão lá em outro momento querendo criar, inclusive, um conceito que é diferente do blockchain, né? Deixa eu aproveitar e falar para vocês uma coisa aqui que eu não compartilhei, que eu acho legal, né? Primeiro, desculpar que eu estou aqui no Dark Side of the Force, né? Estou meio escuro aqui, estou parecendo, né, o Darth Vader, né? Sem a respiração. Duas cabeças pretas. Duas cabeças pretas aqui, coisa e tal. Mas dizer o seguinte, a minha ligação com a P2P Foundation ela começou em 2012, durante a Rio+20, né? E a Cúpula dos Povos. Quando o Michel Baumas veio no Brasil, né? Ele viu essas dinâmicas, né, orgânicas que estavam acontecendo com a animação antes do Meca Rede, depois... Ele não chegou a ver a estação, mas ele viu o Meca Rede, né, acontecendo. E ele falou, você não queria abrir uma cooperativa aqui e uma fundação, né, da P2P Foundation aqui no Brasil. Eu falei para ele que essa não era a minha cultura, né, mas que eu poderia, de repente, dar vida a organismos sociais, né, ser inicializador de organismos sociais que estariam materializando o commons, né, a cultura do comum, através de vários tipos de iniciativas, né. Ele não entendeu nada na época e demorou um bom tempo para entender, mas acabou dando vida à P2P Foundation Brasil Global Initiative, né, iniciativa global. Falei para ele que seria uma iniciativa global, sabe, naquela época, Ivan, não se falava de cosmovisão ainda, né, então, perdão, de cosmolocalização. Esse termo veio depois, em 2015, e aí ele também continuou entendendo um pouco disso, e também a galera da P2P Foundation. Eu tive um contato forte com eles durante esses anos todos, e
ajudei a remodelar a P2P Foundation os 10 anos dela, né? Que foi em 2015, se eu não me engano. Mas só que, cara, nunca de fato a P2P Brasil, perdão, P2P Foundation Brasil Global Initiative nunca se encaixou no figurino, entendeu? Então agora nós estamos perdendo o Foundation no Brasil, porque essa questão do território não tem nada a ver, nunca foi uma fundação, correto? Nunca foi uma organização. E agora está virando o P2P Global Initiative, né? E qual é a questão toda agora nesse momento? A questão toda é que a gente vai trabalhar com esses dois ambientes, com a Prospera e com a E2GLAT, né? Com essas duas propostas de valor que são totalmente distribuídas, orgânicas ou organizacionais em rede, e a gente vai fazer relatos, né, de tudo que está acontecendo em cima disso, né? E então tudo que tiver ligado agora a esses dois ambientes faz parte da P2P Global Initiative, ou seja, vocês já fazem parte da P2P Global Initiative, né? E como não é uma organização, como por exemplo é a Faircup, né? E não tem membrana, não tem essa coisa de você ser membro ou não membro, né? Então vocês já fazem parte da P2P Global Initiative. Isso é só uma coisa que eu queria colocar para vocês entenderem. Tem uma página no Facebook chamada P2P Foundation Brasil, que vai perder o Foundation Brasil, vai ficar só P2P Global Initiative, e a gente vai começar a jogar um gás em cima disso aí. Mas quem estiver curioso e quiser entender um pouquinho mais, depois vem conversar comigo que a gente bate mais papo sobre isso, correto? Do porquê que, de repente, né, a gente vai estar... essa proposta vai estar existindo, vamos dizer assim, né? Eu acho que tem tudo a ver, por exemplo, a nossa, por exemplo, a moeda, isso tudo conversa com esse tipo de exploração que vai rolar, né? Não, total. Galera, estamos chegando para o final, está todo mundo cansado, eu também, né? Temos sempre muita coisa para conversar, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Lembrando que desses encontros semanais, né? Mais uma vez, Maia, meu amor, os encontros semanais são, primeiro a gente faz um encontrão aberto para toda e qualquer pessoa, correto? Segundo, a gente faz um encontro aqui do Ateliê 2C, que a gente acabou de fazer, né? Lembrando que o CineChain, a pedidos, nós vamos começar a fazê-lo também semanalmente, virtualmente. Eu já vou abrir para a semana que vem o encontro CineChain. Silvânia está convidadíssima, Felipe, todo mundo, pá. Tony não preciso falar, Maia muito menos o Marquinhos que está aqui do meu lado, né? Então, a gente vai começar a fazer essa dinâmica também dessa forma, né? Lembrando que já estão sendo colocados objetos, né, na comunidade do CineChain da Prospera lá, para começar a fazer as explorações, né, fazer as coisas por lá. Lembrando que eu também vou iniciar na animação da estação como bem de usufruto comum, né? A gente vai fazer, como CineChain, eu vou fazer aquela experimentação, sabe, Taiwan? Da gente compartilhar hardware para produção audiovisual como um bem comum, né? Como para usufruto comum para a produção de conteúdo. Não sei qual blockchain que a gente vai usar para fazer isso. Provavelmente deve ser, não sei se vai ser do Ethereum, talvez a gente vá usar do Peercoin, vamos ver. Mas, de qualquer forma, essas explorações já estão acontecendo, tá, galera? E lembrando que existem outras criptomoedas acontecendo. Parece não, mas não tem só essas, tem outras, né? Para quem quiser saber quais são outras, me fala que depois eu passo os pilot pads das outras, as explorações que estão existindo, tá? E lembrando que sábado agora, aqui no Rio de Janeiro, vai ter mais um live, vai ter um encontro presencial da Criptojornada com o nosso bufão Dick Verdun, né? Que vai ser na região da Freguesia, né? Vai acontecer de 2 às 7, 8 horas. E não vai ser só as conversas, né, sobre o que a gente está conversando aqui. Vai ter performance, vai ter música, vai ter poesia, declamação de poesia. Vai ser bem bacana mesmo. Ai, queria estar aí. Teletransporte-se para cá, por favor, né? Venha para cá em espírito. Você já está em espírito, né? Venha mais ainda. Entendeu? Então, galera, é isso. Um beijo no coração de todo mundo, tá? Uma boa madrugada aí. Felipe, adorei te conhecer. Seja muito mais que bem-vindo, tá? E vamos nos falando, gente. Valeu. Grande beijo. Valeu, galera. Tchau. Tchau.